Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Hoje estamos aqui conversando com o professor Daniel Pessoa, ele que é professor universitário aqui do Departamento de Direito, aqui da querida UFES, da Universidade Federal do Semiárido. Professor Daniel, delação premiada. Como a gente conversando aqui nos bastidores, é algo que foi importado, né? Importado do sistema norte-americano, né? Sem a devida adaptação. Eu queria que o senhor comentasse aqui sobre esse instituto e como ele foi empregado na sentença do excelentíssimo Sérgio Moro. Pois é, né? A gente tem algo, né, que é introduzido no nosso sistema, né, não existia anteriormente, que é esse mecanismo da delação premiada, que nada mais significa do que uma pessoa que é corréu, uma pessoa que está ali sendo investigada também, né, apresentar, né, uma confissão, né, dizer o que fez e apontar o que os outros fizeram, né? Então, traduzindo numa linguagem bem coloquial, seria isso a delação premiada, né? Eu participei de um fato criminoso que está sendo apurado e eu me proponho, portanto, aqui para a acusação, em dizer o que eu fiz e apontar o que os outros fizeram. E existe um procedimento para isso, né? Existem regras para isso, né? Mas parece que houve um desvirtuamento, né, desse instituto nessa Operação Lava Jato, né? Por exemplo, esse acordo de delação premiada feito entre a acusação e um dos acusados, ele tem que ser homologado, né? Ele tem que passar pelo crivo do judiciário, né, para verificar a legalidade, né, dos termos que foram colocados e da forma como foi realizada, né? Então, na Operação Lava Jato, nós temos algo que, inclusive, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou várias vezes, mas nesse episódio específico, não sei por que esse posicionamento não veio à tona, né, que o Supremo Tribunal Federal já se posicionou inúmeras vezes, dizendo que o corpo das pessoas não devem ser objeto, né, para forçar, né, colher elementos de prova para um processo penal. Ou seja, não se pode prender as pessoas com o objetivo claro, né, de fragilizá-las para obter, né, uma delação premiada ou uma confissão ou uma indicação de outras provas, né? Então, isso o Supremo Tribunal Federal inúmeras vezes já se pronunciou, mas nesse caso não sei porquê, né? A gente vai ter muito tempo nesse país para apurar essa situação, apurar esse Supremo Tribunal Federal, né? Porquê dessas mudanças todas. Mas enfim, voltando à questão específica, né? No caso lá da Operação Lava Jato, houve uma delação premiada do Léo Pinheiro, né? Se eu não me engano, e que ela não foi sequer homologada. Ela não passou pelo procedimento correto, né, e foi utilizada como fator primordial de prova na argumentação do juiz Sérgio Moro, né? Então, todos os juristas, né, já estão colocando isso como um absurdo, né? E a questão que se coloca é, como assim delação premiada nesses termos, né, sem seguir as regras, sem seguir os procedimentos adequados e mais do que isso, né, obtidas através de opressão, né, por meio de prisões preventivas ou temporárias que não se justificam. Professor Daniel, só o pessoal de casa entender, a testemunha, ela é obrigada a dizer o que sabe, a verdade, né? Perfeitamente. Mas o réu ou corréu, né, no caso são um processo que envolve muitos acusados, ele não é obrigado a dizer a verdade. De forma alguma, né? Ele está querendo... Faz parte da ampla defesa. Ele está querendo livrar-se, né, de uma condenação dura, pesada. Então ele vai lá e delata, né? Diz o que supostamente sabe, né? Isso em prejuízo, muitas vezes, o que realmente aconteceu, em prejuízo à verdade. Pois assim, né, uma delação premiada, né, ela tem esse elemento também que recebe, né, toda uma crítica com relação ao Instituto, com relação a esse mecanismo, esse instrumento, né, de obtenção de provas, entre aspas, com relação aos processos penais. Mas, de fato, você vai ter alguém que está, além de fragilizado, né, porque está se utilizando não só do próprio processo, que é um peso nas costas de qualquer pessoa, mas como também a prisão cautelar, ou seja, a prisão preventiva ou provisória ou temporária, para fragilizar a pessoa e obter
né, isso. Além disso, né, a perspectiva que se coloca, né, de um temor com relação à condenação, né, grave em termos de processo penal e das vidas das pessoas. Então, sem dúvida alguma que isso é um ponto, né, de questionamento grave e sério com relação a essas delações premiadas, né, com relação ao próprio mecanismo como um todo, né. Então, você tem alguém que está ali, né, trazendo elementos, um discurso, né, e muitas vezes esse discurso, essa fala, né, que aponta para possíveis pessoas que teriam cometido um delito, não traz elementos consistentes do ponto de vista documental, do ponto de vista das testemunhas, das interceptações telefônicas, dos outros elementos de prova, né? Então, nesse caso específico, por exemplo, né, nós temos que o delator, o Léo Pinheiro, né, ele, numa primeira delação premiada, ele inocentou o presidente Lula de qualquer tipo de participação nessas questões envolvendo a OAS, envolvendo Petrobras. E essa primeira delação foi anulada. E veio uma segunda delação que não foi homologada e passou a valer. Então isso soa muito estranho para qualquer pessoa, né? Não precisa ser jurista, não. Como é que você tem uma primeira delação premiada que inocenta o presidente Lula e você tem uma segunda delação premiada que acusa o presidente Lula, não traz elementos documentais a respeito, né, não traz coisas consistentes do ponto de vista probatório, das provas do processo, e essa que vale e que sequer seguiu o procedimento que a lei determina, que seria a prévia homologação pelo juízo. Fica realmente estranho, né, e qualquer pessoa pode sentir isso no ar. Né? Professor Daniel, 9 anos e 6 meses foi a condenação. Tem outros, se não me engano, outros 3 processos ainda para ser julgados, mas esse foi o patamar. A gente chama na aplicação da pena o que a gente chama dosimetria. E interessante afirmar que no comportamento do réu, o magistrado citou na sentença declarações do ex-presidente que ele teria declarado à imprensa, né? Quando eu voltar à presidência, pode ser que eu prenda eles. Como é que o senhor vê essa questão de citar declarações à imprensa como comportamento do réu para aplicar a pena? Completamente absurdo, né? Isso não é critério para fixação da pena de ninguém, em qualquer lugar do mundo, né? O processo ele é público, portanto ele pertence ao domínio da sociedade, né, através não só da opinião pública de modo difuso, as pessoas vão saber do processo, têm direito a saber do processo, ainda mais num processo desse, né, que repercute tanto na nossa sociedade e que envolve um ex-presidente da nação. Todo mundo tem direito de saber, isso é direito à comunicação, à informação, né? E os veículos, né, os meios de comunicação, mais ainda têm, pela liberdade da imprensa, direito de ter acesso às informações que estão lá. E nesse processo de comunicação, portanto, da esfera pública, né, a pessoa que está sendo acusada tem todo o direito, toda a liberdade de expressão, de opinião, e isso não pode ser nunca, por questão de direito constitucional, de direito humano fundamental, utilizado contra si. É de um absurdo assim, abominável, né, inominável, é algo que não encontra precedente a não ser nos períodos mais sombrios, né, para usar uma palavra que ele gostou de usar na sentença, né, da nossa humanidade. Então, você tem aí uma figura que transborda os critérios legais, especificamente com relação à elaboração dessa quantidade de pena, né, ou seja, os critérios legais como por exemplo, né, a gravidade do crime, né, a repercussão social. Agora, no âmbito do comportamento da pessoa, né, ele nunca poderia trazer como demérito, como algo para acrescentar e aumentar a pena, né, o exercício da liberdade de opinião, da liberdade de expressão, sobre um processo que ele estava respondendo. O presidente Lula respondia aquele processo e ele pode, enquanto cidadão, enquanto pessoa acusada, manifestar livremente sua opinião, inclusive nessa perspectiva política, né? Então, infelizmente, né, é mais um elemento que aparece também, figura no cenário, né, das discussões sobre essa sentença como algo também muito preocupante. Estamos conversando aqui com o professor Daniel Pessoa sobre a questão
sentença do magistrado Sérgio Moro em face do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Próximo bloco, vamos já encerrando nossa conversa, mas a pergunta muito que está sendo feita nos círculos jurídicos e também na questão política, se essa condenação, professor Daniel, foi uma condenação, um juízo político apenas. Então não responda ainda, não sai daí, voltamos já.